Saúde a igreja amada com a graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos, quanta alegria invade nossos corações. Que prazer estarmos no lugar da adoração. Nós adentramos essas portas, nós subimos a esta casa, desejosos de ouvir Deus falar. E assim que a gente adentra essa casa, o Senhor já começa nos tratando. Amém? Ao pormos os pés nesse lugar. Não porque o lugar em si mesmo seja santo, mas porque aqui está o que é maior que o lugar. Aqui está o que é santo eternamente. E Ele também está em nós. Entretanto, quando nós nos juntamos, congregamos a nossa adoração, congregamos o nosso sentimento, aleluia, de temor e tremor diante dEle, Ele se revela de uma forma especial. Amém? Isso é igreja. Igreja é o lugar onde Deus se faz presente, no centro de todas as coisas. Amém? Então a alegria é muito grande em poder compartilhar a palavra com vocês. Eu confesso que a gente vem cheio de tremor e temor, porque a palavra de Deus nos constrange. Ao passo que a gente se aproxima do texto bíblico, das profecias da palavra de Deus, das coisas concernentes ao Senhor, nós vamos nos sentindo como que diminuindo, sugados, ínfimos, porque de fato é tratado do que há de mais precioso, irmãos, e sem data de validade, a eterna, a santa, a inerrante palavra de Deus. Amém? Então o Senhor nessa noite nos traz a esse lugar com o desejo de compartilhar com vocês uma profecia, um texto profético. No livro do profeta Isaías, eu convido você a abrir sua Bíblia, nesse livro tão especial. Que de certa maneira, o texto que nós vamos ler nessa noite, ele tem uma comunhão com o momento em que nós vivemos, o momento de advento, do Natal, o momento de final de ano, e com o culto do qual nós prestamos hoje, que é um culto de família. As coisas de Deus são tão perfeitas que Ele se utiliza daquilo que é para provar e para mostrar o que ainda será. Amém? Isso é profecia. E Isaías profetizou lindamente no capítulo 54, onde eu lhe convido a abrir a sua Bíblia, Isaías 54. Esse trecho da palavra de Deus está cravado no meio de um grupo de textos preciosíssimos, irmãos. Talvez dos textos mais lidos, citados e conhecidos do Antigo Testamento. Ele está ali como uma joia preciosa que brilha no meio de outras joias de igual quilate, de igual valor, para trazer para nós um ensinamento eterno. E esse texto de Isaías 54, ele é vizinho de um texto tremendo, aleluia, que é o capítulo 53, um texto que é emblemático para a nossa salvação eterna, onde a profecia sobre o Messias vem ser colocada de uma forma clara, descrita assim, de uma forma indubitável, transparente, maravilhosamente. Essa profecia sobre o servo do Senhor, sobre o Messias prometido. Em Isaías 53, 7, que é o capítulo anterior ao que nós leremos, nós ouvimos falar do momento emblemático da nossa redenção. O texto de Isaías 53, 7 vai dizer que Jesus, o pronome aqui, ele foi oprimido e humilhado, mas ele não abriu a sua boca. Que igual um cordeiro ele foi conduzido ao matadouro, e como se for uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Aleluia. E esse é um dos textos mais citados.
texto tem um poder tão grande como toda a Bíblia tem, mas esse texto tem uma palavra tão forte, porque ele remete a um momento claro, a cena clara da nossa eterna redenção. Ali nós nascemos, ali nós fomos restaurados. E o profeta vem falando nesse conjunto, nesse grupo de textos, exatamente desses textos messiânicos, quando ele chega agora no capítulo 54, e ele vem trazer uma comparação com a família. E nós vemos a família em Isaías 54. E nós vemos a igreja em Isaías 54. E nós vemos a eternidade, a redenção, a salvação no livro da lei, no livro profético, no livro da profecia de Isaías 54. Vamos ler juntinhos o capítulo, amados? Diz assim: cante, ó estéreo. Você que não deu à luz, exulte e grite de alegria. Você que não sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alargue o espaço da sua tenda, aumente o toldo da sua habitação. Não impeças, alongue as cordas, firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda, e sua posteridade possuirá as nações, e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Não tenha medo, porque não serás envergonhada. Não tenha vergonha, porque não sofrerás humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade, e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez, porque o seu Criador é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor chamou você como se chama a mulher abandonada e de espírito abatido, como se chama a mulher da mocidade que havia sido repudiada, diz o seu Deus. Por um breve momento abandonei você, mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-la. No ímpeto de indignação escondi de você a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé. Como jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, assim jurei que não mais ficaria irado com você, nem a repreenderia. Mesmo que os montes se retirem, as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de você. Ó cidade aflita, sacudida pela tormenta e desolada, eis que eu assentarei as suas portas com argamassa colorida. Lançarei os seus alicerces sobre safiras, as suas torres serão de rubis, os seus portões serão de esmeralda, e toda a sua muralha será de pedras preciosas. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz dos seus filhos. Você será estabelecida em justiça, ficará longe da opressão, porque não temerá. Ficará longe do terror, porque ele não chegará perto de você. E se alguém a atacar, isso não procederá de mim, mas quem a atacar cairá diante de você. Chegamos assim ao versos 16 e 17, vamos ler. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Eu criei também o destruidor para trazer a ruína. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. E você condenará toda língua que quiser acusá-la em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Aleluia! Que tremenda palavra o Senhor tem para a igreja do Senhor nessa noite. Para esse grupo amado de casais que acolheu a minha família tão bem há quase 3 anos atrás. Nós chegamos aqui um tanto desolados, intimidados. Aleluia! Mas Deus levantou vocês
como família nas nossas vidas. Amém? Deus tem levantado essa igreja para ser para a minha casa, para a minha família, como um lugar de abrigo seguro, sabe? Asas que nos abraçam, que nos aquecem. E nós temos estado aqui tão felizes, irmãos, com o Senhor e com vocês. Deus tem feito coisas tão lindas conosco nesses quase 3 anos. É um amor tão perfeito, como diz o título aqui, o amor glorioso e eterno de Deus por seu povo, por Israel, que ele transborda. E na minha casa e na minha família tem transbordado. Tá aqui Cíntia, minha vizinha, amém, Cíntia, sua sobrinha, Emanuele, que desde o começo do ano, acho que no primeiro trimestre do ano, chegou para mim lá na garagem da casa e disse: eu quero ir para o culto contigo hoje. Glória a Deus, aleluia. Eu já vim orando por Cíntia, eu disse a ela há muito tempo. E aquele pedido, eu vou para o culto contigo, já estava nas minhas orações, embora ela não soubesse. E ela veio naquela noite, semana de vigília, ouviu o pastor anunciar a vigília da sexta. Aí ela disse: como é vigília? Eu disse: é a noite toda. A gente ficou orando e tal. E assim, aí ela disse: eu vou. Eu disse: ela vai repensar a semana toda. Que nada, irmãos. Quando eu desci na sexta-feira, eu ia pegar a irmã Denise, que sempre vem conosco, minha vizinha também do outro prédio. Cíntia mora no mesmo residencial. Estava Cíntia e a sobrinha, animadas, arrumadas para vir à vigília. E eu disse: glória a Deus. E cá estão elas hoje de novo, hein? Emanuele, que nunca mais tinha vindo, Deus preparou a noite para você, viu, Emanuele? Deus te trouxe aqui como daquela primeira vez que você adentrou esse lugar com a sua tia. Porque o Senhor tem planos eternos para você. Porque lá na profecia de Isaías já estava você, já estava a sua tia, estava a sua família, pensada e vista pelo poderoso Espírito de Deus. E eu fico feliz demais porque o amor de Deus transborda em nós. E os nossos vizinhos veem isso, irmãos. Nossos amigos veem isso. Está ali Márcia e meu amigo querido Hércules, meus irmãos de EJC, de ECC, de profissão, que também chegaram aqui agora, estão aqui no grupo de casais, e a minha alegria vai transbordando. Eu digo: Senhor, vai fazendo isso ser percebido por mais casais, vai fazendo isso ser percebido por mais pessoas, vai fazendo com que essa graça que nos alcança tão pequenos, nada somos, logo nós, né? Ele nos alcança, que essa graça esteja no nosso olhar e no nosso sorriso, que a gente tenha prazer em fazer parte de um grupo como esse, em vir aqui, olha só, final de ano, largarmos aí essas correrias e entrarmos nessa casa e dizer: graças dou, Senhor. Graças dou por tudo que tu tens feito a mim. Graças dou, Senhor. Aleluia. Esse é o novo Israel de Deus, previsto aqui no capítulo 54 de Isaías, num cântico tão precioso. Esse capítulo inteiro é uma canção. E lindo que é uma canção metafórica, quase uma canção que chama para canção, sabe? É como se fosse uma metonímia. Eu canto e eu chamo para cantar. No versículo 1 ele diz assim: canta estéril, você que não deu a luz. A canção é como, sabe aqueles salmos, os salmos de peregrinação? Inclusive um deles foi lido aqui nessa noite, o 145. Sabe aqueles salmos entregues por Deus aos salmistas? Inclusive a Salomão, o Salmo 127, que é o Salmo da família, que a gente lê sempre no culto da família. Sabe aqueles salmos que Israel cantava, declinava, repetia em procissão, coisa mais linda, seguindo para a casa de Deus, depois do cativeiro, com um conteúdo similar a esse aqui, para recordar quem é Deus, para exultar no que o Senhor fez na sua vida, para retomar as memórias do que lhe deu esperança enquanto estavam presos, assolados lá na Babilônia. É isso, é essa canção que Deus põe na boca de Isaías. É como um salmo de peregrinação, na mesma temática, no mesmo teor, no mesmo toque. E a gente vê nesse capítulo quase que 3 estrofes, irmãos. É como se Isaías tivesse cantado em 3 momentos, e no final o Espírito Santo de Deus dá um tom diferente e entra com uma analogia linda que nós vamos ver aqui agora. Dos versos 1 ao verso 6 ou 5, deixa-me ver. A claridade é boa, mas até ao verso 5, aleluia, nós vemos como que uma introdução, um primeiro momento desse texto. Que texto precioso, que texto lindo, que texto que aqui pertinho fala do rei
que haveria de retomar, que fala de uma humilhação, de um opróbrio, de uma separação, de uma depressão que seria revisitada pelo Senhor, pelo esposo daquela mulher deprimida. Um quadro tão similar ao que existe hoje. Uma mulher deprimida, pastor, abandonada, esquecida, esfarrapada emocionalmente, porque havia pecado e havia caído. O texto, o Espírito Santo diz aqui que ele, Deus, é o marido e ela, a mulher, é a igreja. Aí nós nos achamos nesse texto. Nós entramos no texto, sabe de que lado? Do lado da abandonada. Do lado da pecadora, da esquecida, daquela que fez tudo quanto não devia fazer e agora ela sofre as penas da sua escolha ruim. E o lar vai sofrer, o conjunto vai sofrer. E Israel sofre porque uma infidelidade foi provocada. Uma infidelidade foi plantada e irrigada. E quantos lares hoje, agora, muitos deles dentro do arraial de Deus, muitos deles tomando parte de grupos de ECC, de grupos de casais, passam por essa situação similar. Quantas mulheres hoje são mulheres estéreis? Elas podem até ter gerado filhos biologicamente, mas elas não geram sonhos nenhum mais. Elas não geram esperança nenhuma. Estão estéreis, elas não conseguem mais dar à luz. Elas não cantam mais de alegria. Porque assim como Israel, que pecou e que foi assolado e apanhou tanto tempo no deserto, aleluia, essa mulher está nesse momento. A casa dela não é mais um lugar de paz. A casa dela é uma escravidão. É um lugar de escravidão. E o verso 1 vai chamar essa mulher para cantar. Essa canção chama essa mulher estéril a exultar de alegria. Embora ela não tenha passado pelo processo de gerar, das dores de parto, porque os filhos dela seriam agora mais do que da mulher solitária. Aleluia. Os filhos da solitária seriam agora mais do que aqueles da mulher abrigada, casada. O termo solitária aqui vai ter a ideia de abandono, não só de solteira, mas de repudiada. Amém? No verso 2, nós vamos ver o Senhor ordenando profeticamente. Sabe o que tu faz, mulher abandonada? Sabe o que é que tu faz, mulher estéril? Levanta daí. Aleluia. Todas as perícopes anteriores, o Isaías vai dizendo ao povo assim: acorda, desperta Israel, levanta-te Israel, o Senhor te chama, o teu Deus é o Deus de sobre toda a terra. Vê, ó Israel, a voz do Senhor. Aquele menino lá no capítulo 9, a profecia de Isaías vai dizer, essa profecia tão retomada nesse tempo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Capítulo 7 do verso 9, verso 7 do capítulo 9 vai dizer que o Emanuel, o Senhor, ele seria o rei de Israel. Amém? E na linha dessa mesma profecia, Israel escuta agora, nesse segundo momento profético de Israel, não mais no primeiro livro de Isaías, esse é o segundo livro, é o segundo momento. Israel está em pleno cativeiro, ouvindo de Deus que as coisas mudariam. E essa mulher estéril, essa mulher abandonada dentro do seu próprio lar, essa mulher viúva, e o termo aqui diz aqui, o verso vai dizer aqui, olha, vamos ler aí, por exemplo, verso, ruinzinho só encontrar o versículo, mas achei. Verso 4 diz: mulher, não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não se lembrará da desgraça da sua viuvez. Aleluia. E ele declara: o seu Criador é o seu marido. Aleluia. E nesse termo viuvez, irmãos, de perda, de luto, de morte, de cativeiro, de pós-destruição, de pleno sepultamento de vida e de esperança, está uma chave muito tremenda. Hoje há muitas mulheres viúvas com esposos vivos, porque elas não são mais vistas como o que Deus projetou, como a videira ao lado da casa. Ela não é mais vista como aquela que dá frutos maravilhosos. O abandono, o descaso de cada dia, aquelas pequenas palavras, gestos e olhares vão minando o amor, minando a expectativa de futuro.
Isso também acontece ao contrário. Também acontece com o homem que muitas vezes não se atribui a ele esse Senhor, essa ideia do Redentor, do pai, do marido, do que cria, do que provê. E às vezes é esse homem que fica fraco dentro do lar, tentando pela sua própria força retomar essa posição de autoridade amorosa dentro de casa. E a coisa não flui, a coisa não acontece, a coisa não vai. Aleluia. Mas aqui, irmãos, o Espírito Santo vai dizer que há esperança para o teu cativeiro. Amém? Há esperança para o teu cativeiro. Aleluia. No verso 5, quando o Senhor diz o seu Criador é o seu marido, Ele declara em seguida, a voz profética vai dizer: o Santo de Israel é o seu Redentor, e Ele é chamado o Deus de toda a terra. Ele não é limitado a espaço geográfico. Ele não está restrito a um ambiente apenas. Esse Deus de Israel, do povo pequeno, do povinho de Jacó, do povo que pecava continuamente, ao ponto de Deus ter que levantar profetas que traziam sobre eles dores como Oséias, para poder vivenciar a dor do povo e mostrar para o povo quão grande era o amor de Deus por eles. De se juntar com uma mulher que o trai, que não respeita, para sentir o que é o abandono de Israel. Esse Deus declara aqui que Ele não é o Deus apenas de Israel. Ele é o Deus de toda a terra. Amém? Essa é a primeira estrofe dessa canção. É a primeira estrofe que vai convidar essa mulher estéril a louvar, a largar as tendas, a arrumar a casa, aleluia, a abrir o quartinho lá, a abrir espaço no seu ambiente, a abrir espaço no seu coração, a abrir espaço no seu cérebro, para entender, para viver, para conhecer coisas novas, aleluia. E ainda vai dizer para ela não temer, porque aquela vergonha que ela passou anteriormente será apagada. O Senhor agora é o Senhor da sua vida. Deus é o teu esposo, aleluia. Se humanamente alguém não cobre, não ocupa toda aquela expectativa que você tem, Deus está dizendo que Ele sim é o Redentor. Ele é o teu esposo. Amém? Aí nós partimos para uma segunda estrofe, que vai começar no verso 6 e vai até o verso 10 desse lindo capítulo. Essa segunda estrofe vai dizer algo muito forte. Aleluia. Diz em que circunstância e situação Deus chamou essa mulher. Aleluia. E declara uma coisa muito especial aqui no verso 7. Aleluia. Olha o que diz o verso 7. Você pode ler comigo? Isaías 54, 7. Olha o que Deus diz, simbolizando aqui Ele o esposo. Por um breve momento eu abandonei você, mas com grande misericórdia eu tornarei a acolhê-la. Num ímpeto de indignação eu escondi de você a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna eu me compadeço de você. Queridos, aleluia, esse é o teu Deus. Aleluia. A ira do Senhor dura só um momento, a palavra de Deus diz. Mas a benignidade e a bondade de Deus é eterna. Por mais que o Israel histórico, o Israel de Deus, o Israel espiritual de Deus tenha sofrido anos, séculos de dor, abandono, diáspora, né? Já no século passado, bem próximo de nós aí, desolação, espalhado sobre a terra, aleluia, por mais que ele tenha sofrido. Isso diante da eterna bondade de Deus é um tempo ínfimo. É um tempinho assim, é um tiquinho de tempo. É um momento em que ele diz, por um pequeno momento, por um breve momento, eu escondi a minha face de você. Mas para cobrir o breve momento, a palavra diz que com amor eterno. Aleluia. Foca nessa palavra, eterno. O amor dele é eterno. Para mim e você, limitados e transitórios, até entender eterno é difícil. O conceito de eterno é muito difícil para nós efêmeros. A palavra está dizendo que é com esse amor que nós não entendemos e que nós não temos para dar, que Ele nos alcança e que o amor dele nos torna quem somos hoje. Aleluia. Sua noiva preciosa. Aleluia. A canção segue, irmãos, lindamente. E vai do verso 11
ao verso 15, aprofundar a conversa, o diálogo desse Deus com Israel, chamando-a de cidade aflita, sacudida por tormenta e desolada. E a profecia vai mostrar a partir de aqui termos e palavras, imagens que vão fazer relação com o Apocalipse, que vão nos fazer lembrar a nova Jerusalém, que vai ter uma ponte direta com o capítulo 21 do Apocalipse. Vamos ler e você vai recordar isso. Vamos juntinhos encontrar isso aqui? Amém? Vamos lá? Isaías 54:11, vamos daí em diante diz: ó cidade aflita, sacudida pela tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as suas pedras com argamassa colorida. Aleluia. Quando eu li esse texto eu fiquei pensando, nem hoje na modernidade toda as pessoas usam argamassa colorida para assentar as pedras. Nem o Heron Marinho, que tentou aparecer ali no início da cidade, o mega, nem ele. E o Senhor está dizendo, aleluia, olha, eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida. Eu lançarei os seus alicerces sobre safiras, aleluia. Quem é o homem nesse tempo? Quem é o arquiteto? Quem é o decorador de ambientes? Que vai pegar safiras e vai colocar lá abaixo e vai escondê-la, porque ela vai servir apenas de estrado, ela vai servir apenas de solo para o que vai ser construído em cima dela. Mas que metáfora forte que o Senhor faz aqui. Olha que linda, igreja do Senhor. Eu lançarei os teus alicerces, minha querida filha, minha querida igreja, meu povo Israel, eu lançarei os seus alicerces sobre safiras, e as suas torres serão de rubis, os teus portões serão de esmeralda, aleluia, uma esmeralda do tamanho de um portão de uma cidade, aleluia. Ninguém viu nesse tempo, ninguém verá neste mundo, ninguém verá nesta esfera em que vivemos, mas o amor eterno nos revelará o que é eterno, e o que é eterno é bonito demais para a gente entender. Até a figura tem que ser bonita demais, porque não há palavras no nosso vocabulário em língua alguma que exista nesse mundo que consiga dizer a beleza da cidade eterna que está sendo preparada, está preparada para o povo de Deus, para o Israel de Deus, irmãos. Não há palavra. Aí o Espírito Santo busca o que tem de mais bonito, as palavras mais belas, e diz através da boca do profeta: olha só, toda a tua muralha será de pedras preciosas, aleluia. E tudo isso esteticamente é muito lindo, e nós desejamos muito ver tudo isso. Nós desejamos muito tomar parte de Apocalipse 21, daquela linda cidade que está sendo preparada. Mas apesar de tudo, irmãos, aleluia, o que vem depois, no versículo seguinte, talvez seja o tesouro maior, a melhor herança que nós ansiamos. E depois da profecia nos apresentar um marido que resgata a repudiada, e nos apresentar uma mulher que retoma aos poucos a sua esperança. Ele fala agora no verso 13, aleluia, agora chegou na herança: todos os teus filhos serão ensinados pelo, aleluia, discípulos de Deus. Aleluia, o próprio Deus é o mestre dos seus filhos. Você será estabelecida com justiça, você ficará longe da opressão, porque você não vai mais temer. Aleluia, o apóstolo disse que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E o que a gente vê nesse capítulo é amor profundo, é amor eterno, é amor lançando fora o temor, é amor lançando fora a opressão, é amor trazendo de volta a paz dos filhos. E até hoje, irmãos, quando há uma separação, quando há brigas dentro do lar, quando um dorme no quarto, o outro dorme no outro, sabe quem mais sofre com tudo isso? Os filhos. Aleluia. É onde a falta de paz vai se instalar. A oração da irmã Maria José nessa noite de mandada dizia exatamente isso. A força intensa do inimigo está sobre o nosso lar. Os nossos filhos observam até o respirar que nós damos olhando para o nosso cônjuge. Como você fala com a sua mulher. Você está formando dentro de casa homens que tratarão assim como você trata outras mulheres. E como você fala com o seu esposo, você estará ministrando sobre suas filhas referência de mulheres que elas serão com os esposos dela. Aleluia. A palavra está nos dizendo aqui
que os filhos perdem a paz. Porque é só depois do perdão, que veio logo nos versículos acima, quando o Senhor disse: a minha aliança de paz não será removida. Aleluia, porque eu me compadeço de ti. Isso faça de resgate, de restauração, de renovo. Ele diz agora: os teus filhos serão ensinados por mim, e será grande a paz dos teus filhos. Aleluia, aleluia. E aí, meus irmãos, aleluia, como se fosse pouco, como se isso já não fosse demais. Oh, glória a Deus. Em apenas um capítulo, lá no meio de tantos belos capítulos, Deus vai nos dizer também uma promessa que é uma aliança. E agora a voz profética passa a falar como se estivéssemos num tribunal em um julgamento. Aleluia, aleluia. O verso 15 vai dizer assim: se alguém atacar Israel, querida filha, isso não procederá de mim, mas quem a atacar cairá diante de você. Nós entendemos aqui que muitas vezes Israel foi atacado e até desolado, quase que destruído. E isso partiu do Senhor. Deus executou sua justiça diversas vezes sobre o povo pecador. Sabe, irmãos? Aleluia. Deus fez isso porque Ele não pode deixar de ser amor eterno. E o amor eterno que lança fora todo medo, aleluia, é o mesmo amor que faz justiça, que exerce justiça, que exerce o conserto. Aleluia. E vem agora para fechar o texto. Aleluia. E a gente até chora de alegria, porque tem que chorar, irmã. Se não chorar, não... toda vez tem que chorar, pastor. A gente até chora de alegria, porque agora a gente vai ver uma metáfora, uma representação que o Espírito Santo fez aqui, da atividade de um homem. Porque é o homem, ao longo do tempo, que tem exercido a função de forjar armas. Aleluia. E naquela cultura, com certeza, eram os homens que iam para perto do fogo e colocavam lá dentro do fogo o elemento rígido, duro, indissolúvel. Aleluia. E ele, aquecido ali tantas vezes, ia moldando a forma. E o homem tira o elemento do fogo, o ferreiro retira do fogo a arma, e ele bate, e ele lima, até que ela seja de fato uma arma. Aleluia. E o Espírito Santo, aleluia, toma essa imagem, toma essa cena, e vai agora nos versos finais desse capítulo 16 e 17. Aleluia. Deixar, aleluia, uma prova cabal. O próprio Deus se apropria de uma imagem muito forte para dar uma prova cabal do que Ele prometeu para nós. Que juiz nenhum e advogado algum jamais conseguirá revidar. Olha, vamos ler juntos? Olha o que diz o Senhor no verso 16, 17 de Isaías 54. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo. Aleluia. A boca que assopra o fogo. O fôlego que sai da boca que aqui incendeia, né? Que faz o processo ali do fogo se acender. Foi Ele que criou. O que produz a arma para seu devido fim, com o objetivo de morte, de execução. E esse mesmo Deus diz: eu criei também o soldado destruidor. Eu criei o homem que faz a arma, mas eu criei o homem que a utiliza para a destruição. Aleluia. O Senhor diz para nós aqui que tudo é dele. Tudo está debaixo do seu senhorio. E a igreja de Deus, a mulher de Deus, a família de Deus, o povo de Deus não tem o que temer. Nem contra a torga, nem contra leis, nem contra conceitos, nem contra línguas, aleluia, nem contra homem nenhum, poder nenhum. Eu criei também o destruidor para trazer ruína. E o verso 17, aleluia, vai nos dizer: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Você quer saber o que é prosperidade? É estar nesse verso. Aleluia. Essa é aquela que o Senhor endereçou nesse tempo difícil de opressão e perseguição contra o cristianismo, contra a igreja de Deus. Se é aquele que ouve de Deus, nenhuma arma forjada contra você prosperará. E você, ao contrário, aleluia, você se levantará e a condenará toda língua que quiser acusá-la em juízo. Aleluia. Algo mais precioso para a mulher desolada, para a mulher abandonada,
para a igreja sofrida, para a igreja perseguida desse tempo, a não ser essa promessa que todo que acusar o Senhor levanta-se-á contra ele em juízo. Aleluia. E não é porque você é boa, não é porque você você atraiu o olhar de Deus, não é porque a sua beleza, o seu procedimento chamou a atenção do Senhor. Nenhum de nós chamamos a atenção do Senhor. A atenção do Senhor está firmada eternamente num só foco. Aleluia, nessa eternidade, nesse projeto. E aqui diz assim: esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Amém? Porque esse Deus é um Deus que promete e cumpre. Aleluia. Porque esse é o Deus que estabelece conceitos e não os derruba. Aleluia. Porque esse é um Deus que de eternidade a eternidade, se eu conseguir pensar nisso, se só uma eternidade já é demais para mim entender, meu Deus. Mas a palavra diz que de uma até outra, quantas existam, Ele é Deus. Ele é Senhor. Aleluia. Ele diz aqui que esse é o concerto dele com você. Amém? Isso ele forjou sobre a vida daquele que olhou para o Calvário, que já abraçou o Cordeiro. O Cordeiro que foi anunciado aí no capítulo anterior, no capítulo 53. Você que abraçou o Cordeiro. Aleluia. Você que lavou as suas vestes no sangue dele. Você que está crendo na profecia do Apocalipse 21. Você que aguarda ansioso o dia da volta do Senhor. Você que espera de forma alegre, jubilosa, mas temente e reverente. Aleluia, a chegada desse Deus nas nuvens do céu. Aleluia, o descortinado céu e aquela preciosa cidade aparecer. Aleluia. E estará recebendo o juramento do Senhor nesse dia. Essa é a herança do Senhor. Marido, mulher e filhos dentro do projeto eterno. Amém? O projeto do novo Israel de Deus. O projeto da nova aliança. Aleluia. Isso é lindo demais, é precioso demais. Então não há nada, não há luzes, nem focos, nem cores. Aleluia. Que consiga ofuscar o nosso olhar disso. Amém? Que palavra maravilhosa é a palavra de Deus, irmãos. E que alegria poder meditar com vocês nessa noite, nessa palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Continuemos buscando, continuemos lendo. Aleluia. Buscando entender e aprender desse Deus. Porque Ele cresce como um renovo nas nossas vidas. Porque a luz dele é como a luz da aurora. Ela vai crescendo, crescendo, crescendo até ser dia perfeito. E o dia perfeito há de chegar. O dia perfeito está muito próximo. Quanto mais imperfeitas forem as coisas, quanto mais imperfeito for o mundo, está próximo o dia perfeito. Amém. E nós estaremos lá, né, irmãos? Aleluia. Pelo sangue de Jesus, pela graça do Calvário. Amém? Que o Senhor abençoe essa igreja, irmãos. Grande abraço, um feliz final de ano para todos os irmãos. Muita saúde, a gente precisa, muita paz, muita unção de Deus na vida, muito desejo e fome da palavra de Deus. E que a nossa casa seja isso, exatamente isso. Aleluia, o destino da profecia do Senhor. Amém? Deus nos abençoe.